Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade à parte 2 aqui do nosso bate-papo, nossa live com o Dr. Jesus Fleitas sobre os protocolos de tratamento da Covid-19. Olá, doutor. Opa! Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Estou tomando o seu domingo. Nada. Mas nesse caso... Para mim é um prazer estar com você aí. Para todos que estão chegando aí novamente, nós estávamos com um bom público e muitos saíram, mas devem retornar. Queria deixar aí meu registro que nós iremos publicar, já está a primeira fase aí no Instagram, mas nós temos um canal no YouTube chamado Pro Krav Maga Brasil, que irá ficar gravado lá. Então, a partir de agora, podem ficar, porque não é só uma questão de palestra, não é isso. Na verdade, é uma necessidade e um problema de saúde pública, que a gente está tentando, das mais variadas formas, contribuir. A Dani Salive pergunta o seguinte: uma grande dúvida é qual exame é o ideal para detectar o Covid? RT-PCR ou sorológico? Qual o melhor? Qual o senhor indicaria nesse momento? Eu posso até arriscar uma resposta, que isso também depende muito do período da fase de contaminação, de que o vírus já está instalado no corpo, né? Muita gente faz o exame muito cedo, mas ainda não houve reação. Ou deixa muito tarde e aí não tem uma resposta. Mas fique à vontade. Você respondeu, rapaz. já você tá todo um infectologista já. Acontece, como você bem falou, depende da fase, tá? O RT-PCR, que é o suave, aquele que se faz do nariz e da garganta, ele é para detectar as partículas virais. Então, ele se torna positivo a partir mais ou menos do terceiro dia da infecção. Então, se você fizer a partir do terceiro dia, ele vai dar positivo, tá? E ele se torna positivo, eu já tenho percebido no paciente, até 21 dias, mesmo que o paciente tome medicamento, até 21 dias ele se torna positivo. A sorologia, que é o teste rápido, tá? O quantitativo ou qualitativo, ele se torna positivo a partir do 7º a 10º dia do tratamento. Ele vai ter um aumento da IgM, primeiro aumenta a IgM e depois aumenta, você vai dar positivo para IgM e IgG. Depois, ele continua, no final do tratamento, ele continua, no final da doença, o IgM e o IgG vai ser positivo, certo? Então, vai depender da fase da doença. Na Alemanha se tem feito estudo para responder uma pergunta que com certeza vão fazer lá na frente: quando que a gente deixa de transmitir o vírus? Diz que a partir mais ou menos, na Alemanha fizeram um estudo que a partir do 8º, 10º dia de tratamento, a pessoa deixa de contaminar. Eu, com meus pacientes, eu faço a quarentena de 14 dias. 14 dias dentro de um quarto, isolado do resto da família. Depois desses 14 dias, se você fizer o RT-PCR, vai dar positivo ainda, vai ter partículas virais. Dizem que essas partículas, a quantidade de colônias não são suficientes para contaminar. Mas mesmo assim, depois de 14 dias, eu coloco um isolamento familiar. A pessoa no convívio da família, usando a máscara, lavando as mãos, álcool gel, certo? E a distância de um para outro, pelo menos de 2 metros. Depois, já dos 30 dias, já quando eu faço o RT-PCR, que ele dá negativo, geralmente já nos 30 dias o RT-PCR é negativo, o paciente continua com IgM e IgG positivo, aí sim libero para o convívio social. Muito obrigado, doutor Jesus. As pessoas continuam perguntando, mas aí eu vou pegar uma pergunta da anterior, do Francisco. Tende agora alguns estados a iniciar de forma gradativa o retorno de muitas atividades. Aqui mesmo em Brasília,
O comércio abriu desde o dia 20 de maio, já alguns setores, áreas como prestação de serviço e tal, e ontem, perdão, na quarta-feira retornaram as atividades de shopping centers. Mas como shopping center? Todo mundo fala shopping center é aquele aglomerado. Não. Uma restrição da quantidade de pessoas, as lojas com redução de número de funcionários e de pessoas que adentram, sem tocar nos produtos. A pergunta do Francisco foi: o que o senhor acredita que seja ideal para Teresina? Por que eu não pergunto, Francisco, se ele concorda ou não? Porque isso é uma decisão política. Ele, como médico, eu quero preservá-lo. Não cabe a ele ficar definindo a política que aquele Estado vai colocar. Mas o que o senhor acredita que seja ideal nessa fase de retorno, sendo necessário não só economicamente, mas para que as pessoas também não venham se adoecer psicologicamente? Nós temos que nos conscientizar que esse problema pelo qual nós estamos passando agora, nós temos que mudar o jeito com que nós nos comportamos daqui para frente. Porque, presta atenção, em 2002 teve na China uma doença que foi o SARS. Em 2012, 10 anos depois, teve na Arábia Saudita o MERS, outro coronavírus. E agora, no ano 2020, 8 anos depois, teve o SARS-CoV-2, o Covid-19. Então, eu falo para vocês, daqui a 10 ou 8 anos, nós vamos ter outra pandemia. Tenha certeza disso, porque se já está vindo. 2002, 2012, 2020. Gente, em 2026 vai ter outra. Então, vamos mudar nossa cultura. Você quer assistir um filme? Vai assistir um filme na Netflix, em casa, com os filhos. Vamos falar mais com nossos filhos. Os filhos vão falar mais com nossos pais. Convívio familiar. Não preciso ir para um shopping. Agora não. Eu preciso comprar uma roupa. Aqui, por exemplo, em Teresina. Vou lá no centro, é mais barato. Ou no centro, vou comprar uma loja de calçado. Eu compro o sapato e volto para casa. Para que estar naquele ambiente fechado? Quando você pode mudar. Eu aconselho as pessoas, se mantenha mais no isolamento. Uma coisa particular, pessoal. Eu e a minha família, por exemplo. Vamos fazer isso daqui para frente. Evitar onde tiver muitas pessoas. Vou assistir um jogo de futebol? Assisto em casa. Para que eu vou ir para o estádio assistir um jogo de futebol? Assisto em casa, mais tranquilo, mais sossegado. Estou comendo a pipoca, estou com o ar-condicionado, estou com o ventilador, estou assistindo lá a repetição da jogada, estou vendo aí o bar, entendeu? É melhor. Meu ponto de vista é esse. Muito bom. O professor Alisson, da Universidade Federal do Piauí, está dizendo que é excepcional a ponderação, porque ele também espera dos especialistas uma colocação do cenário e proposta para o futuro. Porque tem muita gente que quer resolver o problema agora, né? Agora. Sim, mas a gente por agora não adianta somente atuar neste cenário, porque a vida vai continuar, a contaminação vai continuar. E aí coincide com a pergunta do Alexandre. Mas antes, Alexandre, de perguntar, eu quero dar boas-vindas a Roberta Rai, de Cuiabá, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Roberta. É um prazer tê-la aqui. Roberta também, que assim como eu, perdemos um grande amigo essa semana, ex-reitor da Universidade do Estado do Mato Grosso, exatamente para essa infeliz doença. Uma pessoa
um grau de inteligência, foi deputado estadual, grande admirador e incentivador da ciência. E eu espero, Roberta, consternado com esse evento, que lives assim, né, que eu chamo de uma aula de humanidade aqui do Dr. Jesus Freitas, seja replicada. Mais uma vez a todos aí que nos veem, lembro que no nosso canal, Pro Krav Maga Brasil, essa e todas as outras lives estarão disponíveis. E aí o Alex pergunta o seguinte, doutor, uma vez isolado, em quarentena e curado, existe um risco de todo aquele ambiente que ele permaneceu no isolamento contaminar outras pessoas? O que fazer para evitar ou minimizar esse risco? Quando você está no isolamento em casa, por exemplo, quando você espirra em cima da mesa, um copo, uma cadeira, no trinco das portas, de 48 a 72 horas, o vírus vai permanecer aí. Então, quando eu passo o tratamento para o paciente, eu explico a higiene, tanto a higiene pessoal como a higiene do ambiente. Hipoclorito de sódio. Você bota uma parte com 9 partes de água e você vai fazer a desinfecção do meio. Nos trincos. Eu tenho um borrifador e eu faço isso no meu consultório. No trinco, na porta, na cadeira, na mesa. Passo álcool, um sprayzinho com álcool no teclado, no mouse, no telefone, no controle do ar-condicionado. Isso eu faço pela manhã quando eu entro e faço antes de sair do consultório. Graças a Deus, eu tive uns dias que estava sentindo uma dor de cabeça, tive uma dor abdominal, umas cólicas, umas diarreias, uma tintura no corpo, pensei que estava doente. Fiz meu protocolo, tomei os medicamentos, porque eu não aguardo o resultado do exame. Eu digo que eu não trato o exame, eu trato pacientes. Se o paciente tem sintoma, eu trato ele. O exame, por que razão? E respondendo uma pergunta que me fizeram lá atrás, do exame que era para fazer, o RT-PCR, eu fiz ele e está demorando de 7 a 10 dias. Eu não posso aguardar 7 a 10 dias para iniciar o tratamento do paciente. Se eu fizer a sorologia, o teste rápido, ele tem o falso negativo. O paciente pode fazer o exame antes dos 7 dias e dar negativo, e ele ter a doença. Então, eu não posso aguardar o resultado do RT-PCR, ou eu não posso aguardar o resultado de um exame que me dê um falso negativo para iniciar um tratamento de um paciente. Já ouvi muitos pacientes que começaram com sintomas. Como os medicamentos que eu estou usando são medicamentos que têm poucos efeitos colaterais, que têm poucas contraindicações, eu inicio logo o tratamento. Depois eu vou reavaliar o paciente com os exames, certo? Se continua ou não. E muitas vezes comecei o protocolo, por exemplo, em mim mesmo, comecei o protocolo quando eu fiz a sorologia, deixei um tempo passar, uns 10 dias, quando eu fiz a sorologia, deu negativa. Aí, pronto, não tive a doença. Até agora, não tive a doença, tá? Mas tenho todos os cuidados. Se você tomar todos os cuidados, eu trabalho diretamente com os pacientes doentes e até agora, com todas as medidas de precaução que eu tomei, já digo para você, me preparei desde o início. Antes da doença começar, me preparei. É como nós no Krav Maga, a gente começa na preparação física. Vai para treinar a técnica, para depois, quando você precisar, você aplicar. Então, a mesma coisa na medicina. Você cria os meios de proteção, usa os meios de proteção para você não adoecer. Para você diminuir a carga viral. Porque essa é outra das coisas que afeta nas pessoas doentes. Por que eu optei por fazer essa internação domiciliar? Porque os pacientes, quando estão em casa, eles não estão recebendo vírus de outras pessoas. Quando você interna num hospital, você tem os vírus que você tem no seu corpo, mas você tem os vírus de outros pacientes que estão internados nesse hospital. E você tem os profissionais da área da saúde, enfermeira, médico,
que quando vão medir a temperatura, quando entram no seu quarto, quando vão examinar você, estão carregando um vírus de um paciente para outro. Então, a carga viral aumenta. Não quer dizer que as pessoas, os profissionais não tenham cuidado. Claro que sim, todo mundo tem cuidado. Mas tudo isso é mais propício no ambiente hospitalar. Enquanto no ambiente domiciliar, você tem a sua mãe, seu pai, você vai cuidar melhor. Não tem melhor enfermeira, não tem melhor médico para um paciente que o seu familiar. Quando você está no seu ambiente, no qual você convive, o lugar onde você se sente seguro, o seu estado imunológico vai estar melhor. Quando você está fora de seu ambiente onde você convive, você vai estar mais preocupado, vai estar mais estressado, seu estado imunológico vai diminuir. Então, a pessoa responde melhor ao tratamento internado em casa. Claro, sempre e quando que ele possa fazer, que ele tiver as condições de fazer em casa. O professor Alisson, da Universidade Federal aí do Piauí, é de Floriano, ele fez uma outra colocação e eu vou aproveitar, enquanto o senhor respira, toma água, e de falar aqui para nós com relação à nossa decisão, né? Como eu disse, a ProKrav Maga Brasil, ela é uma assessoria em segurança pessoal. No primeiro momento, nós criamos, né, nós idealizamos uma escola de lutas, uma escola de defesa pessoal. Depois a gente começou a entender que existe algo muito maior, que é o que eu coloco como além luta. Pessoas como o senhor, o professor Alisson e todos os que nós já conversamos ao longo dessas 3 semanas que eu fui impulsionado a buscar as lives para esclarecer mais as pessoas, nós chamamos de consultores. Então, o senhor foi um grande incentivador dessa nova visão, que eu não considero tão nova, mas é uma visão ideal do que deve ser o termo assessoria em segurança pessoal. Então, é a gente poder levar a população, cada um na sua área. Então, nós temos operadores do direito, nós temos militares, tropas especiais, nós temos contadores, administradores, cada um de nós que compõe essa que nós chamamos de família ProKrav Maga, contribui de alguma forma. E um dos pontos que é nossa premissa básica é mudança de comportamento. Comportamento de segurança, que é o que o senhor acabou de nos falar. E aí é inadmissível nós não olharmos para os países que sofreram e vêm sofrendo muito mais do que a gente, mas já estão conseguindo contornar e não fazermos um espelhamento. A nossa população, infelizmente, ainda tem posturas muito aquém, posturas de segurança, quando aí agora eu falo segurança biológica, né, que é a biossegurança, muito aquém. Como nós sabemos que os profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, estão na linha de frente, têm se contaminado exatamente pelo que o senhor falou na primeira parte, porque se protege muito, hiperprotege no consultório, no hospital, mas em casa e abraça e não toma essas medidas profiláticas tão necessárias. Daí, doutor, eu não queria me alongar mais, exatamente por ser o domingo, eu queria lhe perguntar ainda quanto a essa fase, especificamente, que está vivendo o Piauí. Há manifestações muito fortes para o retorno das atividades comerciais e a liberação total. Há muitos grupos que têm chamado de um novo normal. Para mim, isso é utópico. Não existe um novo normal. Existe lá no passado, nós tivemos aí um espelhamento, dá para falar, que não é tão distante, que foi a pandemia da gripe espanhola, que matou muita gente. Aí muita coisa mudou, muitos protocolos foram criados.
Hoje a gente vive uma que vai mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver e de agir. E o Piauí, que tem 70% a 80% da população que depende de auxílio financeiro do governo. Um estado que tem pouca produção industrial, que tem pouca informação chegando aos municípios mais distantes. Como o senhor vê essa liberação ou essa tentativa forçada de retorno das atividades para o que é considerado normal? Eu acho que os nossos governantes têm que ter muita cautela, porque e tem que ter coragem, porque quando a gente teve o primeiro caso, a gente parou. Então, agora que a gente está tendo muitos casos, a gente não pode relaxar, porque nós agora é que estamos entrando no olho do furacão. Se abrirmos agora, vai ser uma catástrofe. Não pode abrir agora. Tem que manter tudo fechado. Tem que fechar mais ainda. Tem que fechar mais ainda. Não pode baixar a guarda agora, porque nós estamos entrando num período mais crítico. Eu acredito que nas próximas 4 semanas vai ser um período mais crítico aqui no Piauí, porque é agora que está chegando nos interiores. Estou percebendo uma coisa, é a informação. Os dados estatísticos não estão sendo atualizados corretamente. E as pessoas que sabem disso, as pessoas que estão ouvindo, sabem que estou falando a verdade. Tem muitas cidades que estão relatando um caso quando realmente não tem um caso. Eu estou tratando nessa cidade 8 pacientes, mas está informado só um caso. Então, a gravidade não é essa que nós estamos vivendo, é outra, que é maior ainda, que é a falta de informação. Os números não estão certos, não estão sendo atualizados corretamente. E a informação é muito importante nessa fase da pandemia. Porque a gente tem que ver a dimensão que está chegando. Eu, por exemplo, estou fazendo a minha parte. Eu chamei o prefeito de uma cidade vizinha, onde eu percebi que estava tendo muitos casos. Falei, cuidado. Que no estado dizem que tem um caso, mas não é um, são vários. A sua cidade está perto dessa outra cidade. Como se fosse um bairro. 10 quilômetros. Para você ir no banco, tem que passar por essa cidade. Então, tome cuidado, porque a sua cidade vai explodir. Então, nós, autoridades, temos que manter esses dados atualizados. Muito importante. Para as pessoas tomarem cuidado. Porque se você diz, não, na minha cidade só tem um caso, só tem um caso, não tem nenhum problema. Como eu cheguei a perguntar a um agente de saúde, digo, e aí, como está a situação? E eu sabendo já quantos casos tinha. Não, aqui não tem problema, não. Só é um caso e não era de aqui, não. Era de outra cidade. Digo, é assim? Você não está sabendo que aí tem 8 casos? Não, só tem um. Não, aí tem 8 casos. Não tem só um. Então, nós temos que manter as pessoas bem informadas, para as pessoas se cuidarem. Os governantes não podem baixar a guarda agora, não é para ter medo. Não é para ter medo, não é para estar pensando em política, não é para estar pensando em reeleição. Todos nós temos que dar nossas mãos. As pessoas não podem estar pressionando o político para abrir, para fazer determinada a nossa vontade. Não. Tem que ser feito o que tem que ser feito. E não ter medo de fazer as coisas. Se não me reeleger, pronto. Mas o que valeu foi a medida que você tomou. Isso que vai ficar na história. Que fique na história que você foi um homem que perdeu a política, mas você tomou a atitude que era para ter sido tomada. Que você evitou que pessoas morressem. A não ser que você ganhou a política porque você quis abrir, porque o povo quis abrir. Não, tome a medida certa. Não tenha medo. Faça o que é certo. É muito importante essa sua projeção de cenário, exatamente porque muita gente
fica vinculado a um único meio de comunicação que tem viés político ou um grupo político X que ignora o que a ciência está dizendo. E aí, voltando para a nossa assessoria, há um outro viés que a gente sempre bate, e o senhor é testemunha disso, que é o que nós chamamos de gerenciamento de risco. Tudo isso, essas medidas profiláticas que nós estamos defendendo, elas vão gerenciar o risco. Porque se esse risco, que é o que já ocorre no Brasil, como ele não foi bem gerenciado por vários estados e ainda continua por várias pessoas, ele vai se tornar uma crise. E é muito caro e muito difícil se gerenciar uma crise, porque as medidas são de emergência e como nós não temos aí uma vacina, nós não temos uma normatização de qual trabalho e como deve ser feito, como disse aí uma espectadora agora há pouco, que existe uma sensibilização, mas não a normatização, e o Brasil tem essas dimensões continentais que dificultam isso. Muita gente, é comum na nossa cultura ficar usando exemplos de protocolos usados em determinado país, ou deu certo ali, deu certo aqui. Que é um problema, que é o que a gente está tentando elencar aqui para todos, da automedicação. Um dos países que tem maior índice de automedicação é o Brasil. E aí muita gente fica, não, toma isso que deu certo. E aí, na verdade, vai se agravar. Houve uma outra pergunta aqui, sobre ainda o Daniel, eu achei ela não tão atrativa, mas eu preciso fazer. Aquele cidadão que já foi contaminado, foi curado ou é assintomático, que faz ingestão de álcool, isso pode vir a se agravar? Pode sim. Não beba álcool. Fez a pergunta para a pessoa errada. Fez a pergunta para a pessoa errada. O álcool não é bom. Então, na Bíblia, se você for na Bíblia, você vai ver todas aquelas pessoas que beberam álcool não se deram bem. Tá? Então, se você ler o último provérbio da Bíblia, você não deve beber álcool. Dizem que, não, Jesus transformou água em vinho. Em nenhum momento Jesus disse, beba vinho. Jesus simplesmente deu água para as pessoas. As pessoas foram que pensaram que era vinho. Mas quando você bebe uma coisa feita por Jesus, é tão gostosa, quando Jesus entra no seu coração, é tão gostoso, que ele muda o sentido da vida. A sua vida que não tinha nenhum sabor, porque a água não tem sabor, quando você tem Jesus no coração, a sua vida começa a ter sabor. E então o vinho tem sabor. Então é um sentido que eu digo assim, interpreto a Bíblia, você tem que interpretar. E meu jeito de interpretar a Bíblia, eu interpreto de minha forma. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, claro, não é esse Jesus aqui não, minha vida não tinha sabor. Eu tinha que procurar sabor em outras coisas. Mas depois, com Jesus, eu posso estar na doença, posso estar embaixo de uma ponte, que eu estou feliz, porque eu sinto o sabor de Jesus. Então, não preciso de beber álcool. Daniel, o álcool não é bom para o homem, não é bom também para a sociedade. Tá? Tem muitas coisas que você faz quando você ingere álcool que você depois se arrepende. Então, vai sair quer se divertir? Sai com a sua esposa, com sua namorada, com seus filhos, e você se vai divertir mais, você se vai divertir melhor. Você vai ser um exemplo para seus filhos, que eles podem ser felizes sem consumir bebidas alcoólicas, sem usar drogas, sem fumar, certo? Meu conselho, o álcool, ele corrói a alma da pessoa. Eu estava rindo aqui, não do
que o senhor falava, que é muito importante, nós comungamos e professamos a mesma fé, mas é do Alisson, de Floriano, ele disse que, amigo, beba cajuína, mas se for diabético, toma cuidado, né? Adoro cajuína, adoro cajuína. Un paciente me dio presente una caixa de cajuína, yo tenía la geladinha, oh, delícia. Doutor, para a gente encerrar, como eu disse, eu não quero tomar muito mais do seu tempo, eu queria encerrar com a seguinte indagação. É notório que o que tem que mudar, não só no Piauí, mas no Brasil, são as medidas de biossegurança. É o comportamento das pessoas no que tange principalmente a higiene pessoal. E aí, os seus desdobramentos, higiene coletivo, higienização e tal. É notório também que é muito legal essa espontaneidade do povo piauiense e do brasileiro em achar tudo muito normal e as coisas não terem aí uma higiene considerada ideal. E aí muita gente critica e tal. Eu respeito, admiro, é muito legal você chegar aí no Mercado Central, o Mercado Velho, o Mercado do Mafuá, da Pissarra, do Parque Piauí, ou como Salvador, qualquer Ceasa, e ver produtos expostos daquela forma. Mas nós podemos ter alguns cuidados, e aí eu gostaria que o senhor pudesse nos falar como fazer, por exemplo, o senhor citou a questão dos médicos, de ter todo o cuidado dentro do hospital ou em clínica e em casa dar uma relaxada. Mas vamos lá, eu fui ao supermercado, sou obrigado a ir. E aí eu higienizei o carrinho, eu higienizei as mãos, tomei todos os cuidados, mas a sacola, o produto que está exposto, a própria gândula do produto sofreu ou está contaminada. Que medidas eu devo tomar ao adentrar em casa? O que a gente faz aqui em casa, vou colocar o exemplo. Quando eu chego do trabalho, eu não entro pela porta principal, eu entro pela área de serviço, tiro meu sapato, não entro com sapato dentro de casa, ninguém entra com sapato dentro de casa, a gente deixa o sapato fora de casa. Tiro minha roupa, boto num cesto que está com água e sabão, vou direto para o chuveiro, que está na área da piscina, tomo banho, lavo bem a cabeça, nariz, ouvido, barba, sabonete em todo o corpo. Aí depois que eu entro em casa. A mesma coisa acontece que eu estou na linha de frente, mas eu tenho uma pessoa na retaguarda, que é a minha esposa. Ela que vai ao supermercado, ela que faz a feira, ela com meus filhos. Minha filha vai no carro, dirigindo o carro, ela vai, entra no supermercado, minha filha fica de fora, bota as coisas dentro do carro. Quando chega em casa, ela bota tudo hipoclorito de sódio. Todas as frutas, verduras, lava a sacola com água sanitária, arroz, açúcar, sal, todas essas coisas ela lava. Depois ela guarda na despensa. As carnes, não, as carnes vão ser cozinhadas com fogo, cozinhar bem as carnes vai matar o vírus. Mas se você higienizar esses produtos que você vai comprar com hipoclorito de sódio, você elimina o vírus. Certo? O principal tratamento, a medida que você tem que fazer é só uma. E isso vai ser fantástico. É amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você aplicar isso em tudo na sua vida, quando você for lavar um prato, quando você for lavar um copo, uma colher, e você lavar pensando que você está lavando para o próximo que vai usar essa colher não adoecer,
você está dando uma demonstração do primeiro e único mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você vai no supermercado e você, em lugar de andar sem máscara, você está com a máscara e você vai tossir e você fazer assim desse jeito, quando você vai espirrar, você está dando uma demonstração do amor ao próximo, porque você está protegendo para evitar que outra pessoa se possa contaminar, certo? Então, se você aplicar isso na vida diária de cada um de nós, esse mandamento de Deus, vai ajudar para nós mudar o nosso comportamento e para nós frear futuramente esta doença e outras que vão vir. Tô, mais uma vez, muito obrigado. E aí, para todos que ainda estão aí nos vendo, lembro, além do Instagram da Pro Krav Maga, existe um canal no YouTube, que é Pro Krav Maga Brasil, que essa pequena live em 2 partes ficará gravada. A primeira parte já está disponível. É muito gratificante para mim como pessoa, para mim como cidadão brasileiro, saber que o senhor, mesmo de um outro país, cubano, é tão apaixonado pela profissão e pela nossa cultura. Saber que o senhor está na linha de frente, saber que o senhor é um filho de Deus e que honra os mandamentos do Pai. O maior mandamento de Cristo, Filho de Deus, que veio para nos salvar, foi exatamente, ele vos disse, quem é o maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o senhor citou. Muitos alunos perguntavam para mim o que fazer nesse primeiro momento. Isolamento e ajude a quem você pode. Então, eu estou há 3 meses aqui em Brasília, já longe da minha mãe, que está com 67 anos, está isolada em casa, ninguém vai. E assim, é muito bom e honroso saber que existem pessoas como o senhor que se dedicam diuturnamente à saúde, à proteção e, acima de tudo, ao amor às pessoas. Eu gostaria de externar a nossa alegria, a nossa honra por sua vida, pela vida de sua família, que Deus possa abençoá-lo ricamente, como já vem fazendo, mas que, acima de tudo, o sustente nessa batalha que não é fácil, é visível o seu abatimento, é visível o desgaste físico, mas que possamos, mesmo distante, mas unidos em Cristo e em oração, possamos vencer essa infeliz pandemia. Eu queria pedir agora a sua licença e orar a Deus, agradecendo por sua vida. Pai Santo, Pai de amor, que o Senhor possa, nesse momento, abençoar a vida do irmão Jesus. Ele possa se manter cada vez mais firme e fiel a Ti, ó Pai. Que possa salvar vidas. Assim como todos os brasileiros e todas as pessoas que nos viram, que nos ouviram nessas horas, que possam ser tocadas em seu coração e possam ter a consciência, possam ter a sensibilização de que não existe amor maior do que o Teu, Pai. Perdoa nossas faltas, nos abençoa no Teu dia, nos fortalece a cada amanhecer, para lutarmos cada vez mais por vidas, por almas, e em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Amém, Pai. Meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Desculpa aí tomar seu domingo. Força aí no Piauí. Para mim sempre um prazer estar falando com você, meu mestre. Tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Nobre Jesus. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Tchau, tchau.